Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por assistir esse tutorial. A gente vai falar hoje sobre dois instrumentos que têm o propósito de ajudar as equipes das secretarias de educação a dimensionar o quadro de professores das escolas, já visando o novo ensino médio, a matriz curricular do novo ensino médio. E especificamente na matriz curricular proposta para o modelo da escola da escolha, modelo em tempo integral. Vai servir também instrumento para fazer dimensionamentos de escolas em tempo parcial do novo ensino médio, que a lógica no final é a mesma. Tá certo? Meu nome é João Freitas, eu sou consultor em gestão pelo ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação aqui de Pernambuco, e vou estar com vocês nessa jornada. Então vamos lá. Bom, vamos começar por esse instrumento, é uma planilha, o nome dela é Pré-dimensionamento do quadro de professores do novo ensino médio. E aqui fala também ensino fundamental anos finais, para ser utilizado em escolas onde há compartilhamento de professores, tanto no ensino médio como no ensino fundamental anos finais. Por exemplo, o professor de educação física ou de inglês dá aula nas duas etapas de ensino. Então tem aqui um tutorial, um resumo do que eu falei aqui, que eu estou falando. A matriz curricular, isso aqui é a base de tudo, né? Então, aqui da última matriz, que foi discutida com um dos estados, mas que se houver alteração é importante que seja feito ajuste. A única especificidade aqui é que todas as línguas espanhola e inglês a gente colocou junto aqui na área de linguagem, porque todas essas disciplinas demandam professores específicos. Já as disciplinas da parte diversificada, elas têm mais flexibilidade, em que especialidade o professor vai assumir essas disciplinas, então elas ficam separadas aqui para baixo. Então, aqui essa matriz vai completar 45 aulas, né, que é o modelo de ensino médio integral e na matriz recomendada pela escola da escolha. Essas eletivas do itinerário formativo, em algumas matrizes vão ver ela numa linha só, aqui a gente separou em 4 linhas, porque fez essa tabela para até 4 itinerários formativos. Vai ter um quinto, vai ter um sexto, a escola vai trabalhar só com 2, não é problema. Dá para usar esse mesmo formulário e simplesmente ajustar as nomenclaturas aqui. Importante que seja conferido, né, para ver se essa matriz é realmente a matriz que você está usando aí no seu estado. Depois é bem simples essa tabela, que é a tabela dos dados da escola. Então, qual é a regional, o nome da escola, que eu coloquei o nome fictício escrito escola de 12 turmas e 2 itinerários, por exemplo. Então, é uma escola, que aqui tem o nome dela, né? Que tem 4 turmas no primeiro ano, e no segundo ano tem 4 também, 2 em ciências humanas e suas tecnologias, e 2 em ciências da natureza, 2 itinerários. E no terceiro ano a mesma coisa, 2 aquilo, então 4, são 12. Então aqui a ideia dessa tabela é que seja possível você preencher com até 20 escolas. Minha rede tem mais de 20, que eu preciso dimensionar. Ou a gente faz uma ampliação dessa tabela, ou usa vários instrumentos e depois soma os totais. Então, a primeira coisa, matriz. Segunda coisa, quantidade de turmas por ano e por disciplina. Mas eu tenho uma escola aqui que a implantação é gradual, então a matriz é diferente dessa matriz. Então eu vou ter que abrir uma outra planilha com a matriz que efetivamente está rodando naquela escola hoje, ou naquele grupo de escola. Então aqui isso é válido se todas as escolas que estão nessa tabela estão seguindo a mesma matriz, né? E aí, não esquecer de ajustar os parâmetros. Quais são os parâmetros? Primeiro, quantas horas de regência um professor lotado em ensino integral pode dar? No caso aqui, 26 aulas de regência. A maioria dos estados é 27, tem alguns que é 28, então isso varia um pouco de acordo com a legislação de cada estado. Então aqui a gente colocou 26, para rodar um exemplo. Quantas horas de planejamento a mais são reservadas para professores coordenadores itinerários? Na escola da escolha, a gente falava no mínimo de 8 aulas, né, a mais.
Aqui a gente amplia para 12, porque realmente o volume de atividades diversificadas, né, de disciplinas e a coordenar é muito maior. Então é importante que o professor, coordenador de área, que vai se tornar um coordenador do itinerário formativo, né, por lógica, ele precisa ter mais tempo para planejar. Então, no caso, em vez de 26 aulas, ele vai dar 14. Né? E aí, as 31 aulas restantes, ele vai ficar em planejamento. Mas é importante também que ele dê essas 14 aulas para ele não perder a conexão com sala de aula, né? Com a dinâmica dos estudantes. E nas práticas experimentais, o STEM, que é um instituto parceiro nosso, recomenda, né, que se divida a turma em duas. Então, os professores das práticas experimentais, quando é assim, eles estão em duplicidade. Por que essa recomendação? Porque na maioria das escolas, os laboratórios não comportam toda a turma. Então, a metade da turma fica no laboratório e a outra metade vai para uma outra área, que é chamada lá de laboratório seco, por exemplo, para uma prática experimental de matemática, enquanto que a outra metade da turma fica em biologia, e na outra semana faz o inverso. Então, aqui é importante por quê? Porque se isso é praticado, então eu preciso de 2 professores lotados, né, para esse tempo de aula de práticas experimentais. São 2 tempos por semana para dividir entre 4 professores. Então, no caso, se forem 2 professores, uma semana fica uma dupla, na outra semana fica a outra dupla. Enfim, aqui eu vou colocar sim ou não. Não, a minha escola tem laboratório enorme, cabe todo mundo lá, um professor só e uma aula só de prática experimental para todos os estudantes simultaneamente, é só colocar sim. Isso vai influenciar nos cálculos, tá? Então é importante, eu coloquei sim porque a maioria das escolas que eu tenho visto tem usado 2 professores. Então, e aí, só preencher isso, a matriz e as escolas, a planilha já calcula quantos professores de língua portuguesa, de arte, língua inglesa, língua espanhola e assim por diante, o mínimo que a escola vai precisar. Então ela vai precisar, essa escola, por exemplo, a escola de 30 turmas, 3 itinerários, ela vai demandar aqui, deixa eu mostrar, vamos ampliar um pouco, ela tem 30 turmas, né? É uma escola que tem itinerários em várias áreas, ela vai demandar no total 32 professores, no mínimo, da BNCC. E agora sim, mais 24 professores, também da BNCC, mas que ainda não têm definição de qual é a especialidade desses 24 professores, que vai ser um processo que a gente vai ver no segundo instrumento, tá? Então é isso, tá? No fim das contas, né, aqui é só um cálculo para mostrar um comparativo, quantas horas a aula ficaram para a parte diversificada, para a coordenação, enfim. E eu vou ter aqui no final, como resultado, 1,9 professores por turma. Essa média é importante observar, porque se estiver variando muito, pode ser que tenha algum erro nos dados que foram imputados. Normalmente está entre 1,8 e 2 professores por turma numa escola integral que utiliza essa matriz. Tá bom? E agora, tendo essas tabelas, né, você vê a tabela já preenchida automaticamente até a 20ª escola, no caso aqui está tudo zero, porque a gente não deu dados, e a gente vai para um próximo instrumento, que é o instrumento onde a gente vai definir as equipes escolares, né, fazer a distribuição desses professores a lotar e depois fazer as atribuições de cada disciplina e cada turma para os professores. Como eu venho comentado, é possível também usar esse mesmo instrumento para escolas do novo ensino médio regulares, né, e também escolas que compartilham professores com o ensino fundamental dos anos finais, né, professor de português, matemática, educação física, arte, que atua nas 2 etapas de ensino. Então vamos dar uma olhadinha rápida, porque para fazer isso tem algumas especificidades. Uma delas é, para o novo ensino médio regular, nós vamos usar uma outra planilha, que já tem a matriz simplificada, que nós vamos ver agora.
Então, essa é a matriz curricular do novo ensino médio regular. Então, ela tem algumas diferenças aqui na distribuição, número de aulas por semana da Base Nacional Curricular Comum, e uma diferença maior ainda nas atividades integradoras, na parte diversificada, porque no total são 30 tempos de aula por semana nas escolas regulares, não 45 como nas integrais. Então a matriz aqui foi reduzida, foi simplificada para ficar mais adequada às escolas regulares. E aqui a gente já vai revelar, né? Eu vou colocar aqui reexibir as disciplinas do ensino fundamental anos finais, que estão aqui também a matriz. Peguei uma matriz de um determinado estado, tinha 25 aulas no ensino regular, sendo que na parte diversificada, vamos aqui também reexibir, né? Parte diversificada, tinha ensino religioso no primeiro e no segundo períodos, que é o sexto e o sétimo ano de ensino regular. E aí vem os parâmetros, então, dada a matriz, ajusta de acordo com a sua matriz real, né? E parâmetros aqui, quantas horas de regência o professor dá, né? Aqui a gente fala em contrato de 20 horas. Nós colocamos 13, tem alguns estados que 14, 15, então é importante ajustar esse número. E também deixamos um campo aqui para reserva de horas de planejamento para professores coordenadores. Então não temos ainda uma previsão se os estados vão ou não adotar coordenação diária em escolas regulares, mas se for, reservar o campo é este. E aqui fica exatamente igual como estava no instrumento do novo ensino médio integral. Se coloca o número de turmas do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro ano, né, do ensino médio, e aí quantas turmas a gente tem por itinerário. Esse exemplo aqui é uma turma que tem 12 turmas do ensino médio e tem 8 turmas do ensino fundamental. Então, ao todo, é uma escola que tem 20 turmas. E como é que ficaria os totais dessa escola? Aqui, né? São 20 turmas, né, ali distribuídas. Essa escola vai ter 37 professores lotados já por disciplina em Base Nacional Curricular Comum e 3 professores a lotar, que a gente vai ver como funciona lá na frente. E aqui tem todos os cálculos. É uma escola que ficou com uma média de 2 professores por turma. Essa média, como eu falei, é bom observar. Tá certo? Então, vamos em frente. Bom, então, resumindo, é o mesmo instrumento, mas em 2 versões de planilha. Uma para novo ensino médio integral e outra para novo ensino médio regular. E ambas possibilitando também a integração, né, o compartilhamento de professores do novo ensino médio com o ensino fundamental anos finais, naquelas disciplinas, português, matemática, arte, educação física, onde os professores podem ser compartilhados porque têm a mesma especialidade. Tá certo? Agora nós vamos falar de um outro instrumento, que é aquele utilizado para atribuição das aulas aos professores, né, da carga horária, tanto da Base Nacional Curricular Comum como da parte diversificada. E aí separando o primeiro, segundo, terceiro ano, professor a professor. Então, vindo com aquele pré-dimensionamento, né, de número de professores, fazendo a anotação dos professores que faltam, a gente vai conseguir distribuir a carga horária. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário sobre eletivas. A escola da escolha hoje, né, no modelo pré-novo ensino médio, a gente reserva 2 tempos de disciplinas eletivas no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E essas aulas ocorrem, inclusive, simultaneamente na escola toda, né? A escola desenvolve lá um certo número de opções de eletivas, sempre dando pela interdisciplinaridade, com atenção ao projeto de vida do estudante, com atenção às expectativas de aprendizagem, e o estudante pode escolher. Então, você tem na mesma sala primeiro, segundo e terceiro ano misturado, na outra, dependendo do interesse dos estudantes, eles que escolhem as eletivas que vão fazer. Agora, no novo ensino médio, a proposta de eletivas foi bastante expandida, né, foi bastante ampliada, então a gente não vai entrar nos detalhes de como fazer essas eletivas agora. Isso vai ser objeto aí de um outro tutorial, de outras conversas, para a gente poder esclarecer melhor isso. Mas só para fazer uma prévia, né, a gente tem, né, esse quadro de eletivas, né, hoje. Então, eletivas da base, que são 4 tempos no primeiro, 4 tempos no segundo, 4 tempos no terceiro. As eletivas diária, que são 4 tempos só no primeiro ano, não tem no segundo e no terceiro. E já as eletivas dos itinerários formativos, que a gente não tem no primeiro ano,
porque os itinerários não foram definidos, mas no segundo e no terceiro, cada itinerário vai contar com 8 tempos no segundo e 18 tempos no terceiro. E aí, como é que vai ser modulado isso? Né? Com certeza não vão ser lá no terceiro ano 18 eletivas, né, de uma aula, mas também não vai ser uma eletiva só de 18. Então, como modular isso? Como organizar os temas dessas eletivas? Né? Como organizar os professores, as disciplinas que devem estar envolvidas em cada eletiva. Né? E, quer dizer, a modulação, as disciplinas, os temas e também o horário. Né? Vai ter também disciplinas eletivas que são sincronizadas para a escola toda, ou para o segundo ano, para o terceiro ano, enfim. Isso vai ser um tema de uma discussão depois. Então a gente vai partir logo para o instrumento de lotação e depois, logicamente, vocês vão estar mais apropriados sobre as eletivas para poder fazer a lotação mais precisa no que diz respeito a essas disciplinas. Tá certo? Vamos lá ver a planilha. E este aqui é um instrumento de distribuição de carga horária, de atribuição de aula aos professores de cada turma, de cada disciplina. Mas para a gente iniciar esse instrumento, a gente precisa dos dados do outro instrumento, né, que foi o pré-dimensionamento das equipes. Então nós vamos retornar lá, aqui já deixei um exemplo, 12 turmas, 2 itinerários, uma escola que não tem anos iniciais, mas tem 4 turmas no primeiro ano e 4 turmas no segundo e 4 no terceiro, sendo essas distribuídas em 2 itinerários, ciências exatas, suas tecnologias e ciências econômicas e administrativas. Então a gente vai copiar aqui o número de turmas e trazer para essa primeira planilha aqui. Importante, né, sempre colar valores para evitar de levar de uma planilha para outra, fórmulas, enfim, vínculos, coisas que depois vão dar erro com o tempo. Então, colocar isso, não tem turmas, né, no fundamental. Também verificar, né, o número de professores que foi pré-calculado. Então, como que está lá o número de professores? Vocês devem estar nessa aba totais. Então, aqui está o nosso exemplo, né, nessa coluna, e os professores estão aqui, 2 de língua portuguesa, 1 de arte e tal. Vou copiar esses dados, né, para dentro do meu instrumento de dimensionamento. De novo, colando valores, né, e já tenho aqui. Então, vou chegar à conclusão que eu tenho, né, uma escola que no total tem 24 professores, sendo que 8 ainda falta designar de que disciplina esses professores são. Então vocês podem perceber que aqui já vai montando a lista automaticamente, com 2 professores de língua portuguesa, que é o que tem aqui no final. Então, quem vão ser esses 8 professores que a gente vai designar? Essa decisão é uma decisão para ser tomada pela secretaria, né? Tem que ter um conhecimento bom da escola, da rede, entender desses itinerários, porque são vários fatores de decisão. O primeiro, quantos professores já tem naquela escola? Então, como é que está a lotação dos professores atual? O segundo, a questão, esse quadro atual, ele atende esses itinerários? Né? Ele tem professores suficientes de ciências exatas e tecnologias para poder levar esse itinerário em diante? Por exemplo, se for uma escola que opta por ciências da saúde, talvez seja melhor ter no mínimo 2 professores de biologia nessa escola, porque certamente vão ter várias disciplinas eletivas relacionadas com ciência da saúde. Né? Uma outra questão, você tem aqui ciências econômicas administrativas ou ciências humanas, esses 2 itinerários demandam muito professores da área de humanas. E aí qual outro fator de decisão? Entre história, geografia, sociologia e filosofia, há dificuldade de conseguir algum profissional dessas áreas? É muito difícil conseguir gente de geografia. Então vamos, se tiver colocar professor a mais, colocar das outras disciplinas, porque para não deixar a escola sem o professor faltando. Então, como aqui a gente não conhece, é um exemplo só ilustrativo, então a gente vai para supor aqui que seria interessante 2 professores de língua portuguesa a mais, 2 de matemática, 1 de física, 1 de química, até porque tem aqui ciências exatas, né? Como um dos itinerários, 1 a mais de história e 1 de geografia, considerando também o outro itinerário. E aí montamos esse quadro, né? Volto a falar, não temos muitas informações, porque é um exemplo hipotético. Então, montado esse quadro, a gente tem a parametrização básica.
O que a gente não pode esquecer, vou lá retomar de novo, a matriz. Então, verificar, esta é a matriz do ensino médio, né, no novo ensino médio em tempo integral, adotada pelo seu estado, pela sua secretaria. Então, esta matriz tem que ser idêntica à matriz que foi utilizada no pré-dimensionamento. Assim como esses parâmetros, qual o número de aulas de regência, quantas aulas são reservadas a mais para planejamento pelos professores coordenadores de área, e se as práticas experimentais são divididas ou não entre os professores. Então, voltando lá, né, a gente já tem aqui o pré-dimensionamento. O próximo passo qual é? Dar o nome aos professores. Quem são os professores? Então, nesse momento, é bem provável que a escola já saiba todos os professores, ou está faltando um ou outro nome. Nesta lista já aparece, por exemplo, como são 4 língua portuguesa, aparece 4 campos aqui para colocar nome de professor de língua portuguesa. Se eu souber os 4, eu já coloco. Eu vou colocar aqui a tela. O primeiro é o Ariano. A outra professora vai ser a Clarice. O terceiro, o professor Machado. E o quarto, a professora Lígia. Então, nós já temos os 4. E assim eu vou colocando o nome. Quem é o professor de arte? Tal. Ah, mas o professor de arte ainda não foi lotado. Então, deixa sem nome mesmo, deixa escrito arte 1, mas reserva esse professor. Reserva um aqui, para quando ele chegar, já está atribuídas as aulas e tudo mais. Aqui aparece nessa coluna, é pré-calculado 26, que é o número padrão de horas. Se tiver algum caso específico, tem um professor aqui na escola que, por conta de trabalho, de idade, de um contrato antigo, ele só faz 20 horas. Então, a gente vai colocar 20 horas aqui. Ah, então eu tive que colocar um professor de filosofia a mais, né, porque são 2 professores em meio período. Vai dar esse erro aqui na tabela, mas é importante colocar o que é real. Né? Eu coloquei um de filosofia a mais, os 2 com 13 horas. Então, essa quantidade de aulas é possível editar. É só digitar o número aqui. Né? E depois ele vai copiar em cima da fórmula, não tem problema. Então, agora vamos definir quem são os coordenadores de área. Mais uma vez, eu conheço os professores, sei o perfil, sei quem tem interesse, sei quem topa ser coordenador de área e tem uma boa liderança. Eu vou colocar aqui o Ariano, né, como coordenador de que área? A gente vai colocar Ariano. No caso, eu vou colocar aqui ele no itinerário de Ciências Humanas e Linguagens, e como área de coordenação, a própria área de Linguagens, ele vai ficar coordenando, né? O segundo, né, eu vou colocar aqui o professor de matemática, esse primeiro aqui que eu não sei o nome, né, mas também tanto faz, eu tenho que simular, e vai ser coordenador da área de matemática também, e vai ser coordenador dessa área de ciências exatas. Tá? O próximo eu vou escolher o professor de química, né? Sim, e aí vou colocá-lo como coordenador da área de ciências da saúde, né, tem 2 professores de química, e colocá-lo também como coordenador da área de ciências da natureza. E também o professor de história, se eu colocar ele direto aqui como professor de ciências humanas, coordenador de ciências, vai dar um erro, vai ficar em vermelho, porque eu não selecionei ainda. Né? Então, eu preciso selecionar assim para ele dar certinho aqui. Da mesma forma, se eu colocar as ciências humanas, eu vou colocar as ciências humanas de linguagem. Não dá, porque já tem o professor lá em cima. Ele vai dar erro também. Né? Então, no caso, vai ser ciências econômicas e administrativas. Então, já tenho definido quem são os coordenadores de área, o nome dos professores por área. Próximo passo qual é? Agora, finalmente, começar a designação de classes, né, de aulas por professor. E vamos agora nesta aba aqui de professores por carga horária. Mas antes de seguir, deixa eu aproveitar e mostrar aqui como que fica para o ensino fundamental nos finais. Então a gente vê nessa tabela, nessa aba, primeiro, segundo, terceiro ano, mas está oculto aqui os anos do ensino fundamental. É só a gente colocar em reexibir, vai aparecer, né, sexto, sétimo, oitavo. Da mesma forma aqui, onde a gente vai atribuir as aulas da Base Nacional Comum, também está oculto, a gente reexibe, então aparece sexto, sétimo, oitavo, e aqui na aba de disciplinas da parte diversificada também. Tá? Então, só observando, né, esse instrumento que eu abri aqui agora,
é um instrumento de escolas regulares. Então, por exemplo, na parte diversificada desse estado que eu peguei, do fundamental nos finais, só tinha ensino religioso, tá bom? Então é isso, vamos lá voltar para a planilha. Então a gente percebe duas coisas aqui. Primeiro, né, já aparecem as turmas, os 4 professores aqui com nome, os professores que não têm nome ainda, e reservada as aulas os tempos, né, dele já está com 12 aulas, que são os tempos de coordenação. E aqui vai aparecer toda a parte diversificada e aqui a base nacional curricular comum. Então eu sei que língua portuguesa, no primeiro ano eu tenho que lotar 16 aulas, no segundo 16 aulas e no terceiro 16 aulas também. Né? Então, primeiro, segundo e terceiro. Como que eu vou lotar essas aulas? Vou distribuir entre esses 3 professores, né? Na verdade são 4. E eu optei por fazer o seguinte, o primeiro professor eu vou colocar 4 aulas, porque ele é coordenador de área, né? Então é bom que ele não fique com tantas turmas assim para cuidar. O segundo professor eu passo 12 aulas para ele. O terceiro pega todo o segundo ano, pega 16 aulas, e ali já pega aqui as 16 aulas do terceiro ano. Então, também conhecendo os professores, sempre tem aquele professor que gosta mais do terceiro, gosta mais do primeiro, e é hora de fazer estas distribuições, né? E arte não tem muito o que fazer, são 8 aulas no primeiro ano, então a gente já distribui aqui. Né? Aqui também não tem muito o que fazer, a língua inglesa é 4 por ano, então 4 para o segundo, 4 para o terceiro, 4 para o segundo e para o terceiro, no mesmo professor. O mesmo professor de língua espanhola vai ficar com 4, 4, observando o terceiro ano é 8, né? Então, uma coisa importante perceber é que aqui vai ficando verde, né? Vão tudo conforme vão sendo atribuídas as aulas. Aqui de educação física é o contrário, é 8 no primeiro ano, 4 no segundo e 4 no terceiro. E matemática, eu vou dividir entre 5 professores, então eu vou começar com outra lógica, 4. Aqui eu vou colocar 12, para esse aqui 12, segundo ano 12 com esse professor, mais 4 com esse outro. E para esse professor eu coloco mais 4 aulas também, e para o professor, quinto professor, eu coloco mais 12. Até que eu já tenho aqui tudo preenchido, então tudo no verdinho, né? Deu um erro aqui, ó, tá vendo? 8 e 6, 4 e 6, não está no verde, tem coisa no vermelho. O mais fácil o que é? Apaga o que foi planejado e vamos entender. São 8 aulas aqui, na verdade, e 4 aulas E agora a gente vai ver a parte diversificada. E para começar a parte diversificada, a primeira coisa são as práticas experimentais, porque elas têm que ser atribuídas para um professor de matemática, professor de física, química e biologia. Então é bom já reservar a carga horária desse grupo de professores. Tá? Aqui também a decisão vai ficar em mão da equipe, mas eu vou aqui escolher aleatoriamente, por exemplo, que o próprio professor de matemática, este quarto aqui, ele cuida de todas as práticas experimentais, né? Pode também dividir, cada professor cuida de um ano, mas no caso eu vou fazer aqui só para simplificar, o professor de física, aliás, vou pegar esse primeiro professor de física aqui, se eu colocar também as 4 aulas, né? E o professor de química com 4 aulas, vou pegar este outro aqui que não é o coordenador, e o de biologia também 4 aulas. Então aqui sim, quando eu for fechando a matriz, né, as 16 aulas da prevista, ele vai ficando verdinho aqui a coluna toda com as 16 aulas. Se eu colocar aulas a mais, vou colocar 6 aqui, por exemplo, ele vai logicamente sinalizar, fica tudo em vermelho para a gente perceber. Então isso é o que ajuda um pouco aqui no planejamento. Próximo ponto, agora as outras disciplinas da parte diversificada. Eu recomendo já ver logo o projeto de vida, porque é um assunto muito importante, né, para um tema bastante importante, e que já se identifique quem são os professores dentro desse quadro todo que melhor se identificam com o projeto de vida. E também porque a gente recomenda limitar em 2, né, ter sempre 2 professores, nunca um só, né, não deixar o professor como coordenador de área de projeto de vida, porque o projeto de vida tem uma abrangência muito grande e fica difícil o professor cumprir esses 2 papéis.
Então, 2 professores, a não ser que seja uma escola de porte muito grande, então aí poderia repensar. Mas, a princípio, 2 professores é o número ideal de número de professores de projeto de vida. E aqui a gente vai dividir, por exemplo, eu vou deixar com esse professor de física, né, esse física 2 aqui, eu olhei lá e conversei com ele bastante e percebi que ele é um professor que se interessa por projeto de vida. Então coloco lá 8 aulas para ele, para o professor de física, e um dos professores de história aqui também se interessou. Então o próximo, não esse coordenador de área, esse outro professor de história. Então aqui eu já fecho o projeto de vida. O que a gente deve fazer agora? Pensar também naquelas outras disciplinas que tem uma carga horária que também não vale a pena distribuir para muitos professores, porque um deles estuda e consegue lidar com isso. Então, por exemplo, esse projeto de empreendedores, né? Projetos empreendedores do Sebrae, projeto de corresponsabilidade social. Então, para quem que a gente poderia colocar? O do projeto, eu vou colocar aqui para o Machado. Projetos empreendedores. São 8 aulas. O Machado já é um empreendedor e tal, então... E projeto de corresponsabilidade social para Clarice, né, uma pessoa que me parece muito responsável, e Lígia, que é a parceira dela lá da mesma área e que gostam muito desse tema de corresponsabilidade social. E aí por diante. Outro cuidado também que a gente deveria tomar é distribuir a tutoria de forma que um professor pegue no máximo uma turma de tutoria. Então, no primeiro ano, são 4 aulas de tutoria, né? Porque são 4 turmas. No segundo ano são 2, porque são 2 tempos por turma. Então, como a gente faz isso? Ó, já sei aqui, o Ariano pode ser tutor de uma turma, a Clarice pode ser tutor de uma, né? O Machado aqui podia já ser tutor de 2 do segundo, já até completaria a carga horária dele, e assim por diante. Então, cada uma dessas disciplinas da parte diversificada, a gente tem que pensar nos critérios de como está distribuindo isso, né? Por exemplo, nas eletivas do itinerário formativo, que professores, né, como vão ser modulados, que professores vão ser mais adequados para assumir a aula conforme o itinerário, né? No primeiro ano, que tem aula sobre os 4 temas dos itinerários, como a gente vai distribuir essas aulas. E aí, ir lotando essas aulas aqui, uma a uma, né? Eu já fiz uma lotação aqui, uma simulação geral, né? Só para a gente adiantar, então fica assim. E a gente observa o quê? Que nem todos os professores tiveram a carga horária completa, né? O Ariano, por exemplo, das 26 aulas só tem 24, ou tem 25. É aquela diferença, né, que vem nos arredondamentos, que não dá para fazer exatamente a carga horária com os professores sendo todos lotados em turmas fixas. E aí o que acontece, né? A gente vai observar que é interessante saber quantas são essas aulas, né? Até tem algumas secretarias que pegam essas horas e lotam elas como horas adicionais ou carga horária não lotada para completar a carga horária do professor. Eu vou colocar aqui nessa última coluna, Ariano 24, eu coloco mais 2. A Clarice mais uma, né? Então, aí vão ficando tudo no verde. Ali já mais uma, aqui mais 2, né? Aí, importante, né, que quando a gente fizer essa distribuição de carga horária, se houver sobra, opa, tem um a mais aqui, ó, tá vendo? Geografia ficou com horas em excesso. Como aqui eu sei que tem horas sobrando, eu vou deslocar para cá. Então vamos lá. Aí, geografia aqui agora deu certo, 2 aulas, enfim. E aí a gente completou, né? Então, 12 aulas ficaram sem notação. Então, é menos que o professor. Isso mostra que a planilha está dimensionando certinho o quadro de professores. E para resumir, se ficou tudo no verde, deu certo? Nem sempre, né? Porque o instrumento, ele não toma as decisões. A gente toma as decisões, né? A secretaria, as equipes escolares, quem conhece bem a proposta do novo ensino médio, quem conhece bem principalmente os seus profissionais, quais são as habilidades, quais são as competências que esses profissionais têm e como a gente vai fazer para coordenar, para organizar
essa matriz curricular e depois distribuir nos horários e tudo mais. Essas lotações que vão sair desse instrumento, vai ser muito importante cada professor conhecer quais vão ser as suas atribuições, para na hora de montar aqueles horários, saber quantas horas vão ser lotadas, de que turma e tudo mais, né? A gente também tem lá um instrumento para montar horário, mas é outro tutorial, tá bom? Então eu desejo sucesso para vocês, espero que tenha sido claro nas explicações, e vamos em frente aí na implantação do novo ensino médio, que com certeza vai ser excelente, né, para todos os nossos jovens terem uma educação diferenciada e preparada para o século XXI. Um abraço a todos.